Boa noite. O jornal Band Minas começa falando da onda de ataques a ônibus em várias cidades do país. Em Belo Horizonte, a polícia rodoviária procura por 2 homens que incendiaram um veículo no anel rodoviário. Eles expulsaram os passageiros e colocaram fogo no coletivo. O ônibus da linha 5201 foi incendiado na manhã desta sexta-feira. Segundo a polícia, 2 homens pararam o veículo no anel rodoviário, na altura do bairro São Francisco, região da Pampulha. Chegou 2 elementos no ponto final do ônibus, determinou que os passageiros saíssem de dentro do ônibus, só não permitiu a saída do motorista. Jogou combustível no interior do veículo, colocou fogo e correu para o interior do aglomerado. O galão utilizado para armazenar a gasolina foi abandonado pelos criminosos. O estrago só não foi ainda maior, porque um vigilante de uma empresa vizinha apagou o incêndio utilizando o extintor. Eu olhei lá, não tinha motorista, não tinha ninguém dentro, e peguei o extintor da empresa, fui lá rapidinho pagar. Só que nesse momento o ônibus estava desligado, estava na marcha segunda, o freio motor não estava acionado. E estava descendo devagarzinho, que poderia acontecer uma tragédia maior e cair lá embaixo, entendeu? O motorista do ônibus ficou assustado com a ação dos bandidos. É até difícil falar, porque a gente fica sem reação e sem segurança, né? Só agradecer a Deus por a gente passar por mais essa, né? Porque igual essa eu nunca tinha passado, não. Essa foi a primeira. Assalto, sim, mas desse jeito, não. A Justiça Mineira autorizou que o ex-deputado Romeu Queiroz, condenado no processo do Mensalão, trabalhe na própria empresa enquanto cumpre pena. O ex-deputado, que tem o cargo de gerente administrativo financeiro, ele sai do presídio em Ribeirão das Neves por volta de 6h15 da manhã e retorna às 8 horas da noite. Romeu Queiroz foi condenado a 6 anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele cumpre a pena em regime semiaberto. Um arrastão em uma loja de celulares de Belo Horizonte. Câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos. As câmeras de circuito interno da loja registraram toda a ação. Passava das 6 horas da tarde quando os bandidos chegam. Eles abordam funcionários e clientes e anunciam um assalto. Repare que um dos suspeitos recolhe celulares e acessórios que estão na vitrine. A ação durou pouco, mas deixou um prejuízo enorme. A gente assustou porque eram entre 5 ou 7 pessoas. Fizeram literalmente um arrastão. Abordaram as pessoas da loja, abriram as vitrines, recolheram os objetos, vários aparelhos, acessórios, levaram o computador da loja. E isso tudo num tempo de mais ou menos 1 minuto. Agressivo, um deles empurra um dos funcionários. A gente fica apático, né? A polícia que fala que a gente não deve reagir jamais, então a gente espera acontecer e pronto. O estabelecimento comercial fica em uma avenida movimentada do bairro Padre Eustáquio, na região noroeste da capital. E os comerciantes reclamam dos constantes assaltos. Infelizmente a gente trabalha com a porta aberta, então a gente está sujeito a isso. A gente tem que contar com as autoridades para ver se aumenta, faz um reforço policial na área, para poder inibir um pouco mais essa bandidagem, porque está complicado trabalhar assim. Foram condenados os 2 réus acusados de participarem da chacina de Felisburgo. A decisão saiu após 16 horas de julgamento. 3 testemunhas de defesa foram ouvidas, além dos 2 acusados que negaram a participação e afirmaram ter sido incriminados por vingança. Eles foram condenados a 102 anos e 6 meses de prisão por tentativa de homicídio, homicídio qualificado e incêndio. A defesa já recorreu e os réus aguardam a decisão em liberdade. O crime aconteceu em 2004 e a mando do fazendeiro Adriano Chafik. Um grupo de pistoleiros atirou contra homens, mulheres e crianças no acampamento. 5 pessoas morreram, outras 12 pessoas ficaram feridas. Dos 264 estabelecimentos como boates, casas de show e festas da capital, somente 34 estavam totalmente regulares no ano passado. As informações foram dadas hoje por representantes da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros. No trabalho realizado entre fevereiro e dezembro do ano passado, 264 estabelecimentos foram alvos da ação conjunta. Das 264 casas de show vistoriadas na operação conjunta, 2 dados em especial chamaram a atenção. O primeiro deles é de que apenas 34 estabelecimentos estavam em acordo pleno com a legislação específica, percentual que ainda é pequeno, pouco mais que 10% do total de casas vistoriadas. O outro dado é que dos 23 estabelecimentos interditados, nenhum deles tinha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Um fato que é preocupante, sim, o fato de pensarmos que empresários abrem casas
né, que recebem público, pessoas de diversas faixas etárias, sem um mínimo de segurança, né, sem a aprovação do Corpo de Bombeiros. Então isso é um ponto muito importante que a gente tem que trabalhar a cada dia. Nós temos as 9 regionais onde temos efetivos de fiscalização e de forma setorizada esses efetivos continuarão nas casas noturnas, fazendo a verificação não só de retorno do primeiro momento que nós fomos, mas constatando outros estabelecimentos, constatando novas irregularidades. Para quem não se lembra, a preocupação dos bombeiros em trazer esse balanço hoje é porque segunda-feira faz um ano daquela tragédia lá na Boate Kiss, em Porto Alegre, perto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os rolezinhos já começam a afetar o movimento dos shoppings em Belo Horizonte. De acordo com a Associação de Lojistas de Shopping Centers do Estado, as vendas caíram 25% neste mês em comparação com o mesmo período do ano passado. Os encontros entre os adolescentes são marcados principalmente aos sábados, dia em que as vendas são maiores. Assim, muitos consumidores deixam de ir aos centros de compra. Enquanto as providências formais não são tomadas, a associação indica que cada shopping adote medidas para diminuir o prejuízo e garantir a segurança de consumidores e de funcionários. E a ideia do rolezinho agora solidário ganhou as redes sociais. Muita gente tem se unido em grupos para salvar vidas. Uma das iniciativas rendeu mais de 100 doações de sangue para um jovem de 25 anos que foi atropelada em Contagem. Uma jovem de 25 anos que foi atropelada em Contagem. Na porta do hospital onde a filha está internada, Dona Márcia recebe o abraço carinhoso de desconhecidos que ficaram sabendo do drama da família pelas redes sociais. Nós temos que ser solidários, né? É um momento muito complicado para a família e para a gente também se envolver nessa situação como se fosse da família, né? Juliana Stefanelli, de 25 anos, foi atropelada por uma moto na região metropolitana de Belo Horizonte e está em estado grave. Precisa de transfusões de sangue O negativo, considerado raro. Por isso, a família compartilhou uma campanha de doação no Facebook e não esperava o resultado, 26 mil curtidas. Mesmo com muita dor, com muito sofrimento, a gente viu que a gente só conseguiria alguma coisa através dela, né, das redes sociais. 100 pessoas já procuraram o Hemocentro para doar sangue para a Juliana. Eu tinha muito medo de doar, por isso que eu nunca doei. Morro de medo de agulha e hoje eu estou tão tranquila. Vem doar, gente. Estamos esperando vocês aqui. E não é só o apelo da família de Juliana que mobiliza doadores. Muitos jovens aproveitam o momento para lançar os rolezinhos do bem. Ao invés de ir para os shoppings, os grupos propõem campanhas para salvar vidas. Campanhas nas redes sociais que ajudam a melhorar o estoque de sangue nos hemocentros do país, justamente na época em que o número de doadores cai cerca de 30% por causa das férias. E é nesse período, com estradas cheias, que mais acontecem acidentes. Além de curtir, compartilhar com os amigos, transformar esse gesto em ação e vir realizar a doação de sangue. E para doar é simples, basta ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Você vê tanta gente precisando, né? E uma coisa que você tem de graça, que sobra para você. Tanta gente precisa, não custa nada, né? A seguir, estudo aponta qual trecho mais perigoso do anel rodoviário. E também, os animais do zoológico da capital ganham mimos para aliviar o calor. 7 horas. Jornal Band Minas. Oferecimento.